Limpou aquele arado, colocou as pedras, as 50 pedras, num quadrado, sabe? Porque a inteligência dele mostrou o seguinte: se eu colocar empilhado demais, quando ele pisar, vai desmoronar. Então, se eu fizer um piso dessas pedras, ele vai aceitar. Aí ele fez aquele piso de pedra para mim e ele e a esposa dele jogou novamente poeira no corpo, não levou os filhos. O filho mais velho ficou com as crianças dentro de casa, com a porta toda trancada. E ele colocou a melhor roupa dele, a mulher dele colocou a melhor roupa dela, eles rolaram na poeira, entendeu? Depois, mais tarde, eu perguntei para ele por que toda vez que ele vinha na minha presença, ele empoeirava o corpo, né? Ele jogava terra no corpo. Ele disse que assim eu não sentiria o cheiro do pecado dele, porque a terra tamparia a pele dele, ou seja, ele quis dizer os poros, né, da pele, para que eu não sentisse o odor do pecado dele e da mulher dele. Por isso que ele rolava na terra. Olha para você ver que coisa absurda, gente. E aquele ali me destruía de dentro para fora. Sério. Eu ficava horrorizado com aquilo. Do tamanho do sacrifício, da obediência daquele homem e daquela mulher. Em acreditar que um porqueira como eu era o Deus da vida deles, né? E ali eles ficaram de joelho, a Gnachete me lançou no ar, e aí eu vim descendo devagarzinho. E ele e ela olhou para mim, eles olharam, né? Abaixaram a cabeça, eu pisei na pedra, e eu disse assim: João, o que tu fez me agradou muito. E por ter me agradado, agora levanta, não olhe para trás, vá você e a tua mulher, entra na tua casa, feche a porta, porque cairá chuva sobre a tua cabeça e sobre a tua terra. Aí ele, de cabeça baixa, saiu de costa, de cabeça baixa, de joelho, né? De joelho andando para trás. E perguntou se podia dar as costas para mim. Eu disse que sim. E ele e a mulher dele, de mão dada, desceram. E ali eu falei: agora eu vou ter que. Eles foram, eles vão fazer o que eu pedi. Enquanto isso, alguém vai ter que mandar a chuva. Porque o que acontece? Eu não tinha as habilidades dos sigilos, dos códigos ainda, entendeu? Porque para você mexer com os fenômenos da natureza, eu não tinha aquela habilidade. Eu fui ter habilidade depois que eu estive no planeta Kank, onde Atilil me ensinou sobre o espírito da terra, o espírito da água. Quem ouve os meus áudios e ouviu naquela época sabe. E aí eu olho para o céu, eu vejo aqueles dois seres descerem. Eles desceram, colocaram a mão na altura do meu coração e disse para mim assim: Arques, não se apavore. Com o tempo, tu irá acostumar com isso. E tu irá até gostar. Porque, de modo algum, está havendo maus tratos com esses viventes. Desse jeito. Aí, eu acalmei na hora. Aí, esses seres aí foram os primeiros, né? Eles rodearam toda a parte da terra que eles quiseram marcar por ordem de Mazaziel e de Agnachete. Foi um perímetro gigantesco e naquela localidade eles fizeram chover. Eles, não fui eu. Depois que eu fui amadurecendo, eu fui fazendo as coisas de mim mesmo, mas no começo era eles que me ajudavam, esses dois. Então, tudo que tinha que acontecer, eles faziam. Eles providenciaram a chuva. Voltei com eles, né, para dentro da máquina inteligente deles. E lá da nave, eu fiquei olhando a formação das nuvens. E como o lugar estava muito seco,
era trovão que tremia a terra. E lá de dentro da nave, no caso a máquina inteligente, eu falo nave só para simplificar, eles e eu, nós observávamos eles dentro da casa. Ele, a mulher e os 6 filhos que ele tinha. Que agora são mais, né? Agora são 9 filhos. Mas naquela época eram só 6. E ele olhando assim, desesperado pela greta da janela, e a mulher dele chorando, e os meninos chorando, aquele trovão. Ele olhava e ele cumpria, que eu falei para ele não abrir a porta nem a janela, e ele cumpriu, né? E aí veio aquela chuva branda, depois ela foi engrossando, depois veio muita ventania, depois ela se estabilizou e ela ficou nem forte nem fraca. Mas ali choveu por 4 dias direto, sem cessar. E durante 4 dias, ele e a mulher dele não saíram de casa. Não saíram de casa. Como eles tinham um pedaço ainda de argila dentro de casa, eles estavam roendo essa argila. Aí eu lembrei, quando eu estava roendo, né, a barra de cereal. Entendeu? E ali eles foram, né, se adequando. Quando eles falavam Deus, eu já automaticamente ouvia eles. Depois eu falei para eles que o meu nome era Arques, que eles podiam me chamar de Arques. E aí toda vez eles falavam, Senhor Arques, ouça minha voz. Aí automaticamente eu ouvia. Como vocês da lista de transmissão são testemunho de todas as vezes que vocês me chamaram, eu ouvi e respondi, né? Testemunho tem de sobra na lista de transmissão, como todos já sabem. E aí eles oravam, né? Oravam aquela oração bonita com a palavra deles, e aquilo me comovia. E a minha vontade era estar morando até com eles ali, sabe? Mas eu não podia, eu tinha que ser o perfeito ali. E ali o tempo foi passando, eu fui aprendendo, né? Tendo habilidades tal, até que esses seres que me ajudavam passou a não precisar me ajudar mais. Aí eu resolvia tudo, certo? Então choveu naquela terra, num período de 2 meses, tudo ficou verde, o cacto renovou-se, né? Houve o crescimento de capim, as árvores que estavam secas floresceram, né? O bode e a cabra engordaram, né? E aí ele começou a trabalhar na terra. O que eu fazia? Lá no altar que ele fez para mim, que existe lá até nos dias de hoje, só que o altar está totalmente diferente, que ele fez para mim, que é onde eu vou lá ver eles, né? Hoje não, hoje eu chego da maneira que eu quero, né? E eu faço com que eles me vejam da maneira que eu quero. Então eu me desbloqueio por completo para estar na presença deles e meu corpo brilha como o sol. Eles não conhecem o meu rosto, entendeu? E ali eu dei uma regra para eles nunca contarem isso para ninguém. Só que eles, no grande dia, também serão as minhas testemunhas. E aí eles saberão que eu nunca fui o Deus da vida deles. Eu apenas fui uma pessoa que utilizou eles para que eles, em outros mundos, não fossem mais enganados. Só que esses 2, mais os 9 filhos, que já estão mais crescidos, todos eles serão levados para Galamiaque. Todos. Todos. Sabe aquele ser humano perfeito, que você não vê erro, que não sente ódio, nem inveja, não responde? O ser humano perfeito é o filho deles. São os filhos deles. Tá ali seres humanos perfeitos.
o João, a Maria e os seus 9 filhos. Não há imperfeição neles. Pode parecer absurdo? Pode, mas eles estão numa área isolada do sertão. Entendeu? E esse projeto, dado por Mazaziel em 2009, que se estende até nos dias atuais, serviu para o crescimento meu, de outros mundos que estão a par de tudo isso e deles próprios. Porque agora eu entrei no processo, na verdade em 2017, eu entrei no processo que a partir de agora eles é que serão responsáveis. E nesse projeto, no decorrer dos anos, eu estou aqui só simplificando, mas depois eu trato mais do assunto, se vocês quiserem, eu ensinei a eles que para me agradar, tem que me agradecer. Que não pode ficar me pedindo as coisas. De 2009 até 2016, eles tinham que me pedir. E às vezes eu enrolava, eu já fiquei até 1 ano sem ir lá ver eles, para testar a fé deles. E eles permaneceram firmes. Não resmungaram, não reclamaram, não blasfemaram. Entendeu? Todas as vezes que ele estava no campo, arando a terra dele, ele às vezes falava: olha, meu senhor Arques, eu queria tanto ouvir sua voz. Aí eu falava na cabeça dele: estou contigo. Ele tremia tudo, caía no chão e rolava na terra. Até que em 2014 eu perguntei para ele, né? Eu disse assim: homem, olhe para mim. Na hora que ele olhou, ele me viu brilhando como o sol e eu sentado, né? Ele não viu meu rosto. Só que eu usei um código para ele me ver brilhando. Eu não estava brilhando, mas eu usei um código para que os olhos dele e dela se confeccionasse em brilho para me ver brilhando. Só que eu não estava. Aí eu perguntei para ele: por que que passa terra sobre o teu corpo? Aí ele disse: é para não sair o pecado da minha pele e incomodar o nariz do Senhor. E tinha sido a segunda vez que ele tinha me respondido a mesma coisa. Aí eu falei com ele: de hoje em diante, ouça o Senhor teu Deus. Não rolará mais sobre a terra, porque a terra é pura. Aí ele se culpou. Ele achou que ele tinha contaminado a terra. O que ele fez? Quando foi à tarde, ele pegou uma vara de espinho e deu 3 chicotadas nele, batendo nas costas, porque ele se sentiu culpado por ter rolado naquilo que é puro. Por mais horrível que às vezes a terra fica, na sua sequidão, ele se julgou, né, errado. Então ele disse assim: por consequência, né, de eu ter feito e ter contaminado a terra, eu quero me desculpar com ela. Só que quando ele deu a primeira, eu achei aquele trem estranho. Eu fiquei escutando uma pessoa gritando. Na hora que eu fui olhar, era ele. Aí eu disse para ele parar na hora. Ele parou. Aí a mulher tirou os espinhos das costas dele, banhou com sal. E ali ele entendeu que não era o sacrifício em si de uma tortura, da dobra do joelho que me agradava, mas era a obediência. Por quê? Porque eu usei aquele argumento do livro Bíblia, onde diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Aí ele aprendeu essa doutrina, porque não sabia ler, e eu pedi para que ele jogasse aquele livro fora e enterrasse ele em um lugar longe das terras dele, porque já que ele me tinha ali junto com ele, qual necessidade teria dele ter um pedaço de papel que ele não soubesse ler? E várias vezes, gente, ele me pedia: me ensina a ler, me ensina a escrever, eu e a minha mulher e os meus filhos. Eu falava não. Por quê? Porque a partir do momento que ele lesse, e a mulher dele lesse, e os filhos lesse, eles perderiam a inocência deles. Hoje,
Eles trabalham na terra, vivem da terra, vai para a cidade só para vender as coisas, é uma pessoa totalmente isolada. Onde eles chegam, as pessoas se sentem bem, todo mundo é apaixonado por eles, mas ninguém consegue saber de onde eles estão. Por quê? Porque todo aquele lugar que foi marcado por aqueles seres que desde 2009 estão comigo, ninguém que chegar ali consegue localizar o lugar. Não consegue. Aos olhos de qualquer outra pessoa, de qualquer outra tecnologia, ali não existe. Só para vocês terem uma ideia. Só que para eles não sabem disso. Entendeu? Não sabem. Então, na época, lá em 2009, já para 2010, o que eu fiz? Eu fui no Mercado Central, no centro de Belo Horizonte. Eu comprei vários grãos de milho, feijão e tantas outras coisas que eu comprei. E pedi a ajuda dos seres para que eu transportasse isso, porque dentro do portal tudo ficaria queimado. Então, a Gnachete deu ordem a uma máquina inteligente, ela veio até a mim, me buscou e me levou até eles. Eu cheguei lá, eles não me viram, não viram uma máquina inteligente, e eu coloquei ali, né, os grãos no piso de pedra, no piso das 50 pedras que eles fizeram para mim. Entendeu? Eu coloquei ali o grão fora da sacola. Eu fiz um monte de grão de milho, que é para plantio, ele é avermelhado, grão do feijão, de várias espécies e tipos de feijão, tudo que você pensar, todo tipo de grão pensar, entendeu? E aí eu falei na cabeça dele, homem, largue o que está fazendo e vá até o local de adoração. Ele largou tudo, a mulher já compreendeu, entrou para dentro, fechou a porta, fechou a janela. É o costume deles até hoje, e eu não tiro isso deles, entendeu? Ele foi até o altar achando que ia me ver, chegou lá e ele encontrou só os grãos. Eu falei, pega e plante sobre a terra, e viva disso. E com o dinheiro que ganhar, tu, olha para você ver, tu irá tirar uma parte, porque eu tinha que ser a personificação do Deus bíblico, né? Por mais absurdo que as pessoas, eu sei que muita gente vai me excomungar por isso, mas foda-se, né? E essa parte não será depositada para mim, mas será depositada no hospital da cidade. Então o que ele fez? Começou a cultivar a terra, plantou milho, mandioca, plantou tudo, só não plantou arroz, tá? Hoje ele tem tudo lá de menos arroz plantado. Vive da terra. Laranja, mexerica, jabuticaba, abacate, abacaxi, melancia, mamão, tudo é da melhor qualidade. Nenhuma fruta, nenhum legume, nenhum tubérculo, né? Nenhuma folha apodrece no local. Nada. Tanto é que quando ele chega na cidade para vender, ele faz o trajeto dele, né? De 2 horas e pouco e não murcha nenhuma folha de alface, nem taioba, nem couve, nem almeirão, nem o espinafre, nem a cebolinha, não murcha. E era para murchar. Dentro das regras naturais da natureza, era para murchar. Não murcha. O mamão sai amarelo, chega amarelo. Entendeu? Não apodrece, não amassa. A banana, a mesma coisa. Lá tem banana prata, banana caturra, banana maçã, banana da terra. Então, ele vende tudo de forma natural. Quando ele chega com os produtos dele na cidade, todo mundo compra. Aí você fala, Carlos, mas ele dirige? Sim. Foi dado a ele a habilidade de aprender a dirigir sem que alguém ensinasse. Aí, com o tempo, ele largou a carroça dele.
que ele viajava com os materiais numa tarde e só voltava no outro dia, à noite, para vender os produtos dele. Foi entrando dinheiro de pouco a pouco, ele comprou uma D20 para ele, de carroceria, nova. Ele entrou na agência, comprou essa D20, eu falo nova em estado de conservação, tá? Não é que é 0 km não, porque se trata de uma D20. Comprou e saiu dirigindo. O que eu fiz? Eu ceguei a mente do vendedor para não exigir a ele a habilitação. Dentro da minha metodologia, como eu já falei para vocês aquela vez em áudio, eu não concordo desse sacrifício que as pessoas têm que fazer para tirar uma CNH, né? Devia ser muito mais simplificado. Então é uma tortura que o governo faz, é muita taxa, é muito pagamento, é muito nhenhenhé. Então, dentro da minha modalidade de entender o que é certo, porque eu não acho certo, né, o governo cobrar essas coisas que cobram, e muito menos privar o analfabeto de ter uma habilitação. Porque geralmente as pessoas analfabetas, elas aprendem muito por questões de símbolo, né? Então tem muitas coisas que não vou entrar aqui em detalhe não, mas como eu já falei para vocês, eu dirigi sem habilitação por 19 anos, né? Não era a CNH que dirigia por mim, era a minha responsabilidade no trânsito. Igual ontem eu de carro. Ontem 3 carros bateram, um atrás do outro, quase que pega no meu que estava na frente. Mesmo assim eu parei para dar assistência ao pessoal que estava atrás. Porque uma Tracker da Chevrolet, ela freou bruscamente, entendeu? E os outros carros que vinham atrás bateu. E o carro que estava atrás dela, quer dizer, na frente dela, evadiu e passou por minha frente. E eu vi aquele barulho, eu reduzi meu carro e fui ver, porque o pessoal tudo saiu do carro. Quer dizer, podia ser o meu, porque a Tracker ia bater no da frente, e o da frente ia bater no meu, né? E todo mundo ali é habilitado, inclusive eu. Você tá entendendo? E do que valeu a lei de trânsito, as normas de distanciamento para frear? Mas todos ali estavam usando um celular, estavam respondendo mensagem de celular e dirigindo. Por isso que bateram um atrás do outro. Entendeu? Então eu tenho esse negócio, é o seguinte, o certo seria, olha, chegar no Detran, eu estou mudando aqui um pouco de assunto para vocês entenderem, tá? Ainda mais aquelas pessoas que não ouviram esse meu argumento. O certo seria, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão te ensinar a dirigir. Eu sempre defendi isso, todo mundo sabe. Sabe dirigir? Sei. Vai no Detran, faz uma inscrição. Certo? O Detran ele tem que perguntar para você o que é básico. Parada obrigatória, né? O que é faixa contínua, o que é um acostamento, o que é um lote lindeiro, correto? O que fazer no momento de se dar preferência, são coisas básicas que nós usamos no dia a dia. A identificação das placas, isso. Não é aquele livro todo didático que o Detran passa, não. É coisa simples que você vai usar no dia a dia. Porque se você estuda toda aquela porcaria, eu chamo assim, você não vai saber, tem placa ali, que se eu te perguntar agora, mostrando ela, você não vai saber para que serve, cara. Não vem com essa, não. Entendeu? Nós estamos mais familiarizados com o quê? Com pare, proibido estacionar, proibido parar e estacionar, não é verdade? Proibido entrar à direita, à esquerda, proibido ultrapassagem, né? Contramão, sentido único, são coisas que nós temos no dia a dia. Na rodovia, faixa, identificar a faixa que permite você ultrapassar e a que não te permite ultrapassar. Pronto, é habitual. Identificar as placas, né? Animal na pista, risco de objetos serem lançados no veículo. Você está entendendo?
declive, reduzir a velocidade, radar à frente, são coisas que é habitual, que já se tornou costume que motorista faz de olho fechado quando ele tem responsabilidade, né? E eu defendo sim passar por uma análise psicológica. Pagou uma taxa simbólica, um exemplo, R$ 50. Passou, psicólogo te viu, um psicólogo credenciado que vai receber do governo, não de você. Tá certinho, não é louco não, pode deixar. Aí o cara vai no Detran, pega um livretinho de 10 páginas só. 10 páginas é suficiente para saber todas essas coisas que eu falei. Depois o cara vai lá e faz um teste oral. Carlos, para que é isso aqui? É pare. Carlos, essa faixa te permite ultrapassar? Não. Acabou, cara. Você sabe dirigir, Carlos? Quem te ensinou? Seu pai. Então vamos dar uma volta aqui no carro seu, no carro de família, o carro que você aprendeu. Aí o examinador, não, realmente, cara, você sabe dirigir. Pronto, cara. Você tá entendendo? Mas é uma malandragem do começo ao fim. Por isso que eu dirigi 19 anos. Então, se eu dirigir 19 anos, eu tenho que ser exemplo. Eu só tirei a habilitação porque eu prometi ao Eli Batista que eu faria isso. E promessa minha não volta atrás. Entendeu? Por isso. Você não estava dirigindo sem habilitação até hoje. Então, o que eu penso é o que eu faço. Né? Então, para que eu ia induzir ele ter habilitação se ele precisaria aprender a ler e escrever? E se ele aprendesse a ler e escrever, ele perderia toda a inocência dele. Então o que eu fiz? Eu entrei na mente dele, ele comprou a D20 e eu, acessando a mente dele, eu dirigi por ele. Você está entendendo? Depois um ser foi lá e passou todo o conhecimento para ele, ele estando dormindo. Então quando ele acordou, é como se ele dirigisse há mais de 100 anos. Tanto é que ele dirige melhor do que eu. Entendeu? Então ele vai para a cidade, volta, nunca foi parado e nunca será parado. Por quê? Existem leis feitas pelos homens que é para benefício da humanidade. Essas estão resguardadas pela lei Asto. As leis que são feitas para prejudicar a raça vivente, essas não têm respaldo na lei Asto. Você está entendendo? Então, por isso que ele nunca vai ser condenado pela lei Asto. Que por mais que para o olhar público ele seja um infrator por dirigir sem habilitação, mas o conhecimento está na sua responsabilidade e na sua educação no trânsito, não num pedaço de papel. Então, por eu ter essa ideologia comigo, eu apliquei para ele. Então tá tudo certo. Entendeu? Então ele comprou essa D20, né, com o dinheiro dele, e ele faz o trajeto. A casa foi ampliada, mas continua nas mesmas características. Lá virou uma mini fazendinha, certo? Nunca o governo vai incomodar ele. Nunca ninguém vai encontrar ele para matar, para assassinar, para roubar ele, nem nada. Então, quando ele chega na cidade com um carro abarrotado de legume, tubérculo, fruta, folha, todo mundo recebe ele, todo mundo faz fila. E em menos de 30 minutos ele vende tudo. Tudo. E o pessoal na cidade, lá do interior, né, do sertão, fica admirado como é que as frutas dele são perfeitas. E ninguém pergunta onde ele mora. Porque tudo foi friamente calculado. Então ele chega, ele pega mamão, o melhor mamão, a melhor banana, o melhor kiwi, sabe? Ele só não pega maçã porque lá não dá. Correto? Ele pega, ele faz aquela cesta de frutas, tudo perfeito, e deixa para mim lá no meu altar. Quando eu posso ir, eu vou lá e como tudo. Para ele ver que eu comi, mas ele não me vê comendo. Quando eu não posso, que eu tenho outras coisas para fazer, aquilo lá estraga no local. Ele vai lá e tira. O que é que lembra isso? Para quem já foi da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, o que te lembra isso? O trato a uma entidade. Vai lá, coloca a farofa, coloca o animal e você
só se tiver muita sorte que vai ver ele saindo daquela dimensão e comendo. Se não tiver, ele vai usar a matéria daquele alimento e transfigurar para o mundo dele, comer lá. Não é assim que eu ensinei para vocês aquele dia? Então é assim que é, entendeu? Aí ele, quantas vezes ele chegou lá e viu que estava tudo estragado, podre já. Você acha que ele reclamou? Ele juntou tudo, já dissolvendo de podre, pegou e usou como adubo. Por quê? Ele entendeu que para tudo tem que ser grato. Aí ele falava comigo assim: Senhor Arques, o Senhor não comeu dessa vez, né? Mas como o Senhor ensinou que todo mal vem para o bem, o mal do Senhor não ter, o bem do Senhor não ter comido e o mal do Senhor não ter comido se torna o bem, porque agora vai virar adubo para as outras plantas. Olha para você ver a mentalidade dele e da mulher dele, né? E como eles não precisam de estudo, porque eles não precisam se sacrificar para viver, eles têm todo o conforto que todo ser humano merece. Então eu fiz deles o protótipo do que a humanidade seria, se não fosse as desgraças dos antepassados. E em 2017 para cá eu venho ensinando a eles que o primeiro ensinamento, não me peça, agradeça. E o segundo e último ensinamento é que eles também são deuses, só que eles estão tendo dificuldade para entender isso. Porque eu falei para eles que quando eles compreenderem, eu irei embora. E eles serão responsáveis por cuidar de tudo aquilo ali. Então eu já estou ensinando a eles que eles são os próprios deuses. Correto? Eu já entro em sonho na mente deles. Muitas pessoas da lista de transmissão já me viu em sonho. E a pessoa viu o quão real é. Que eu entro mesmo na mente da pessoa. Algumas pessoas acham que é sonho, mas eu estou ali do lado da cama da pessoa, a pessoa acha que está sonhando. Vocês também já ouviram esses testemunhos, né? Então eu sou uma assombração ao mesmo tempo, correto? E ali eu já estou dando habilidade para os filhos, para as filhas, para a matriarca, para o patriarca. Eles já estão sabendo usar códigos e sigilos e vendo a manifestação dos fenômenos acontecer e eles entendem que são os meus dons. Não é nada, tá entendendo? Então isso, gente, é só uma fagulha do que eu tenho para contar para vocês. Eu estou só resumindo aqui. Então é muita coisa que eu tenho para contar. Entendeu? Muita coisa mesmo. No começo, como eu disse, eu fiquei assim atordoado, né? Por ver o que eu tinha que fazer e de que maneira eu ia fazer. Mas aí a gente vai acostumando, vai adaptando, enxergando o costume das outras pessoas e sabendo até onde você pode chegar. E foi até onde eu cheguei. Entendeu? Então o que que eles fazem? Eles têm o ritual deles, eles levam frutas para mim, eles rezam para mim 3 vezes no dia, eles cantam música para mim que eles criaram, eles tocam violão para mim, tocam pandeiro, certo? Eles dançam ao redor de onde eu desço. E outra, ele fez uma imagem minha de barro, de argila, e enfeitou a imagem do jeito que ele me viu. A mulher e as filhas levam rosas e flores para mim e deixam lá. E por incrível que pareça, eu sinto perfume quando eles entregam lá. Entendeu? A filha mais caçula, né, pequenininha, ela sai da casa dela, vai andando, 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 sem preocupação nenhuma. Leva uma rosa para mim. Entendeu? Aí o que eu faço? Eu uso um código e bate aquela brisa, aquele vento frio no rosto dela. Eu falo com ela, converso com ela o tempo todo. Entendeu? E é uma criança, vamos dizer assim, de 6 anos de idade.
eu converso dentro da mente dela, entendeu? Ela leva banana para mim. Eu coloco tudo lá onde no primeiro dia eu desci. Eu do nada apareço para ela. Eu me projeto na mente dela para ela ver que eu estou lá. Ela sim, eu deixo ela olhar para o meu rosto, entendeu? As outras moças que já estão crescidas, elas vão lá, elas dançam para mim, entendeu? Tocam pandeiro, os irmãos tocam violão e o pai e a mãe ficam só observando e cantando e batendo palma, entendeu? E eles saem de lá cheios de vida, coitados, numa alegria fora do comum. Dormem no outro dia, 4 horas da manhã, todo mundo levantando. A primeira coisa que eles fazem, levanta, lava o rosto e a boca, agradece por eu ter permitido eles acordarem. Olha para você ver a inocência deles. Depois eles tomam o café deles, cada um vai para uma parte da propriedade para cuidar daquilo que é a sua responsabilidade. Eles não comem carne. Recentemente o bode e a cabra que eles tinham morreram. O que eles fizeram? Morreu, eles desossaram o bode e a cabra, limparam o osso, deixou o osso limpinho, enterraram a carne e levaram o osso e colocou do meu lado. A cabeça do bode de um lado e a cabeça da cabra do outro e o restante dos ossos assim perto de mim. Aí eu perguntei por que eles fizeram aquilo, né? Aí a mãe disse assim, porque eles, Senhor Arques, são as testemunhas de quando o Senhor veio do céu para nos socorrer. E realmente, eles só tinham o bode e a cabra lá. Que eles só não tinham comido eles ainda porque eles tinham dó, que já era da família. Entendeu? Então, na cabeça dela e dele, dos filhos, eles queriam que os restos mortais, que eram os ossos, ficassem junto comigo. Porque até onde desce seria o símbolo do testemunho, ou seja, eles colocaram o bode e a cabra para serem testemunhos perpétuos, né? Do dia que eu cheguei ali até o dia que eu falei para eles que eu irei partir. Entenderam? Aí quando eles descobrirem que eles são deuses, aí eu irei me revelar a eles. Por isso que eles serão as minhas testemunhas. Deu para vocês entenderem? Então tá lá. Tudo, tudo. Eu tô na cozinha, quando eles começam a rezar lá para mim, orar, né? Orar e rezar é a mesma coisa. Eu fico aqui rachando os bicos. Às vezes eu tô assistindo uma série aqui na televisão, aí eu escuto eles rezando, mas quando é dia de festa, né? Uma vez a cada 15 dias, eles levam frutas para me comer. Certo? Aí depois que eles levam as frutas, eles dançam para mim e tocam música para mim e vão embora. Aí quando eu tô animado, eu entro nas dimensões e apareço lá. Ou quando a visita chega aqui para me energizar, eu peço ela para me conduzir, ela me conduz. Aí eu posso ir de roupa e tudo, como eu já expliquei. Vou lá, como, eles também comem junto comigo. Come mesmo, como mesmo, é comer mesmo, não é zoação não. E deixo tudo lá. Tudo as cascas assim, do mamão no canto, da banana no outro, da mexerica e da laranja no outro, entendeu? Eles são tão inocentes até hoje que até faca e colher e garfo eles deixam lá, entendeu? E eu como e o ser que veio me energizar também come junto comigo. E nós batemos papo ali. Ali eu sou energizado, eles me trazem para casa e vão embora e eu fico aqui na minha, continuo assistindo a minha série. Entendeu? Então eu queria contar isso para vocês, porque já é hora de eu contar muitas outras coisas que vocês vão ficar de cabelo em pé. E como é minha obrigação, porque isso me foi pedido por Arnetoliel e por Mazaziel e pelos demais também, em dizer, né, que por mais simples ou por mais absurda que seja a minha história escrita com H, não com E, né, você que está do outro lado aí, que está rindo, zoando, zombando,
ou que está calado acreditando, eu digo para você, você não é obrigado a acreditar em uma vírgula do que eu falo. Pode levar isso como fantasia, como brincadeira, como você quiser. Para mim não vai fazer diferença nenhuma porque eu vivo essas coisas, mas para você que não me conhece ou não me conheceu ou me conheceu e não consegue acreditar nisso que eu contei hoje ou nas outras coisas que eu contei ontem, fica a critério seu. Eu não vou te obrigar, não vou ficar chateado com você nem nada, mas como eu tenho que falar, eu vou falar, né? Então, se for absurdo já essa história para você e você quiser se retirar da lista de transmissão, fique à vontade. Igual eu falei para vocês. Sempre outra pessoa melhor vai chegar. Sempre. Porque a vida é assim. A vida é feita de surpresas, tá bom? Um ótimo domingo para todos vocês, tá? Hoje eu vou lá visitar eles, por isso que eu tô contando isso deles. Hoje é dia de festa para mim, tá? Hoje eu vou me empanturrar com muita fruta, com muita coisa boa. 1 hora eu vou ficar lá com eles. E hoje será o primeiro dia de 2009 até aqui que eles irão me ver em uma festa com eles. Eu vou estar sentado lá no meu trono que eles me deram. Não é um trono, né? É uma pedra que eles colocaram lá. Eu sento nessa pedra. Eu vou ficar sentado na pedra enquanto eles cantam e dançam para mim. Aí eu quero ver como é que eles vão agir, porque eles fazem isso quando eu não estou lá. Mas eles sabem que fazendo, mesmo eu não estando lá, eu estou recebendo, né? Então é dessa forma que vai ser. Tá bom? Então hoje eu tive a autorização de Mazaziel para contar para vocês essa história que é real e verídica, mas você não precisa acreditar. Mas no fim de todas as coisas vocês saberão o que é verdade e o que é mentira. Beleza? Um ótimo início de semana para todos vocês. Um abraço, um beijo e um queijo, ai.